Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à capacitação do Mini 2018. Meu nome é Yuri Breder e eu estou muito feliz de poder falar com vocês sobre um livro da Bíblia que é tão especial para mim, um dos meus preferidos, que é a Carta de Paulo aos Romanos. E eu gostaria de começar dizendo da importância que esse livro tem na Bíblia. Um teólogo do passado já disse que se você tivesse que perder todos os livros da Bíblia e conservar apenas um, então você deveria fazer isso com a carta de Paulo aos Romanos. Por quê? Porque dentro dessa carta nós temos um resumo de toda a teologia cristã. É uma espécie de compacto de toda a mensagem bíblica que está dentro dessa carta. Ela é a maior carta de Paulo e ela é também a carta do Novo Testamento, o documento do Novo Testamento entre as cartas, mais estudado, mais comentado de todos os tempos. É realmente muito importante para a igreja estudar a carta de Paulo aos Romanos. Não existe nenhum tipo de contraindicação de ler o Evangelho, a carta de Paulo aos Romanos. Em qualquer idade, em qualquer época da vida, é importante conhecer esse documento que o apóstolo Paulo escreveu. Bom, antes de falar sobre propriamente dita essa carta, eu quero falar com você sobre uma história de um jovem chamado Aurélio. Aurélio foi um rapaz que viveu lá no quarto século, final do quarto século, e ele era muito inteligente, era muito estudado, ele era um acadêmico, um professor ilustríssimo de retórica, havia alcançado academicamente os graus mais elevados que um homem poderia alcançar. Mas dentro do seu coração havia um grande vazio. Ele já conhecia a palavra de Deus, já conhecia a fé cristã, mas ainda não tinha tido um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, com a mensagem transformadora do Evangelho. Esse homem, chamado Aurélio, conheceu um amigo chamado Ponticiano. E Ponticiano estava conversando ali com Aurélio e com outro amigo chamado Alépio, e eles estavam falando sobre a vida dos monges. E Ponticiano começou a falar para Aurélio como que era a vida de Santo Antão, a dedicação a Deus, os milagres que ele vivia, a intimidade que ele tinha com o Espírito Santo. Enquanto Ponticiano contava essa história dos monges, né, dos grandes homens de Deus do passado, o coração do Aurélio começou a se quebrantar. Ele começou a se debater dentro dele. E ele começou a dizer assim, por que eu estou sentindo isso? Porque eu estou me sentindo tão arrependido, eu estou sentindo uma sede, uma fome de Deus. E ele era um homem que já tinha se entregado às paixões da mocidade, muita imoralidade. E naquele momento, ao ouvir a experiência daqueles homens de Deus, ele começou a ficar compungido. Ele começou a chorar. Ele estava num pátio e ele saiu, pediu licença ao seu amigo e começou a chorar naquele banco de praça, naquele parque. Aí ele escutou a voz de uma criança na casa vizinha que estava cantando uma música. E nessa música ele ouviu a expressão toma e lê. Toma e lê. E aí ele entendeu que Deus estava falando com ele. Então ele pegou a Bíblia, que estava ali próxima, e ele abriu essa Bíblia. E quando ele abriu, estava lá em Romanos, no capítulo 13, versículo 13. E ele leu assim: andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas ou inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. E não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Quando ele leu esse texto da carta de Paulo aos Romanos, uma luz brilhou no seu coração. Ele se converteu a Jesus. A vida dele foi transformada e ele se tornou um dos maiores teólogos e filósofos que existem no cristianismo. O seu nome mais popularmente conhecido é Santo Agostinho. Essa foi a conversão de Agostinho. Agostinho se converteu a Jesus Cristo por causa da carta de Paulo aos Romanos. Olha a importância que tem e a importância que teve aquela criança ao cantar uma música, né, dizendo toma e lê. Aquela criança foi usada para a conversão de Agostinho. Então é muito importante nós estudarmos essa carta. Ela já impactou não só Agostinho, mas o próprio reformador Martinho Lutero. Foi o encontro que ele teve com Deus na carta de Paulo aos Romanos que o motivou a algumas tomadas de posições muito sérias
que conduziram à reforma protestante. Então, Romanos desempenha um papel central na teologia cristã. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa carta. Bom, o que nós sabemos sobre essa igreja? Quem é essa igreja dos romanos? Como é que ela nasceu? A igreja existia em Roma, mas ela não foi fundada pelo apóstolo Paulo, não foi fundada pelo apóstolo Pedro ou nenhum dos outros apóstolos. Quem foi o ilustre fundador da igreja que havia em Roma? Nós não sabemos. O que nós sabemos, que a Bíblia nos diz, é que quando o Espírito Santo veio em Atos, lá em Atos capítulo 2, havia muitas pessoas que estavam olhando, né, que estavam ali em volta e que participaram daquela pregação e daquele momento. E muitas pessoas eram de Roma. Então, quando acabou a festa de Pentecostes, vários convertidos voltaram para Roma e começaram ali uma igreja, né, que começou nas sinagogas entre o povo judeu, mas nós não temos essa informação de quem foi o fundador dessa igreja. Quando Paulo escreve a igreja aos romanos, ele nunca tinha ido lá. Ele não conhecia essa igreja pessoalmente. Ele tinha esse desejo, nós lemos isso na carta, mas ele não conhecia. Então essa igreja foi uma igreja formada por convertidos que voltaram lá de Atos capítulo 2. Como é importante, né? Deus faz a sua obra através de pessoas que às vezes não estão nas posições mais elevadas, não têm títulos, não são pastores, pastoras, mas são pessoas comuns, convertidos ao Senhor Jesus Cristo, que participam dessa grande obra. E a igreja lá em Roma começou assim, não começou com apóstolos, não começou com grandes líderes, começou com pessoas comuns. Então, quem é o autor dessa carta? O autor é o apóstolo Paulo. Nós lemos no capítulo 1, no versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia sido prometido pelos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Então, já no primeiro versículo, nós lemos o nome do autor dessa epístola, que é o apóstolo Paulo. Quando que o apóstolo Paulo escreveu essa carta? Ele escreveu durante a sua terceira viagem missionária, quando ele passou pela cidade de Corinto. Passou o inverno, cerca de 3 meses ali na cidade de Corinto, e foi dessa cidade de Corinto que ele escreveu a carta aos romanos. Ele escreveu para apresentar para a igreja de Roma um resumo da fé. Ele tinha esse desejo de conhecer essa igreja, mas justamente por essa igreja ter começado sem nenhuma figura apostólica, sem nenhum mestre, Paulo achou importante apresentar para eles um resumo da fé, um resumo da doutrina cristã, para que eles também pudessem crescer. Então Paulo escreve na sua terceira viagem missionária, provavelmente no ano de 57 ou 58 depois de Cristo. Bom, qual é o versículo-chave de Romanos? É muito difícil escolher um versículo-chave porque são vários os versículos-chave, mas nós podemos selecionar o capítulo 5, versículo 1, que diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a carta de Paulo aos Romanos, ela pode ser dividida em 2 partes. A primeira parte vai do capítulo 1 ao capítulo 11. E nessa primeira metade, que é um pouco mais da metade, né? Capítulo 1 ao versículo 11, nós lemos sobre a doutrina. Nós lemos sobre no que nós devemos crer. É mais teologia. Do capítulo 12 ao capítulo 12 ao capítulo 16, nós temos um resumo prático de como essa crença se aplica na vida. Então, do capítulo 1 ao capítulo 11, teologia. Capítulo 12 ao 16, prática. Teologia e prática. Informação e ação. Né? Mas se nós formos quebrar em temas menores a carta de Paulo aos Romanos, nós vamos ver que ele dá um resumo perfeito de várias doutrinas fundamentais para o cristianismo. Então, por exemplo, no capítulo 1, ele apresenta Jesus Cristo, ele fala sobre o chamado dele de ser apóstolo e da vontade dele de estar com os romanos. Mas ele também fala sobre a ira de Deus e como a ira de Deus se revela na humanidade e que os homens abandonaram a Deus. Então a primeira doutrina que Paulo trata é sobre o pecado, a queda do homem. Do capítulo 1 ao capítulo 3,
Paulo fala sobre a pecaminosidade do homem. Isso é tão importante, que hoje em dia não podemos falar sobre pecado. Hoje em dia, se você falar sobre pecado, sobre os erros, sobre as atitudes erradas, as pessoas muitas vezes no mundo não querem ouvir. Mas a Bíblia fala sobre o pecado, que Deus se ira contra o pecado, que o pecado afasta de Deus. Essa doutrina está no capítulo 1 ao capítulo 3 de Romanos. E Paulo fala da ira de Deus sobre os pagãos, sobre os gentios e também sobre os judeus, os próprios judeus que não conheciam Jesus estavam debaixo da ira, né, por causa da sua religiosidade, por causa da sua hipocrisia. Então, ele termina essa parte falando não são só os pagãos, não são só os gentios, não são só os judeus. Capítulo 3, versículo 23, ele resume e diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, estão separados de Deus. Então, depois disso, ele diz, mas Deus providenciou salvação. E aí ele falou de pecado e agora ele começa a falar de salvação. Que nós somos justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos fala sobre a salvação não pelas obras, mas pela graça. Não é o homem alcançando a Deus através das suas ações, mas é Deus sendo misericordioso e derramando salvação sobre o homem. Então Paulo diz que Abraão foi justificado pela fé no capítulo 4, que não é pelas obras, mas é pela fé. No capítulo 5, ele continua falando sobre isso, e no capítulo 6, ele diz que uma vez que nós fomos justificados, nós então temos que caminhar em novidade de vida, em santidade. No capítulo 7, nós estamos livres da lei, né? Então podemos caminhar com Jesus. E no capítulo 8, ele fala sobre como nós somos novas criaturas a partir do momento que a gente se converte. Então ele apresenta essas doutrinas. No capítulo 9 ao capítulo 11, ele fala que os judeus e os gentios agora fazem parte do mesmo povo, do povo de Deus, e são herdeiros das mesmas promessas, né? Então ele promove essa unidade do capítulo 9 ao capítulo 11. Então ele falou de pecado, do pecado do homem, como o homem está separado. No capítulo 3, 4 e 5, como que Deus nos une a ele através de Cristo Jesus. No capítulo 6, 7 e 8, da nossa nova vida, da nossa nova relação com Deus. Capítulo 9 a 11, nós somos um com os judeus, né? E no capítulo 12 ao capítulo 15, ele dá conselhos práticos de como viver a vida, de como amar as pessoas, de como nos comportarmos com relação ao governo, né? E aí ele aplica tudo aquilo que ele já disse em teologia, agora ele traz para a prática. E no capítulo 16, ele encerra pedindo oração para os romanos, pedindo ajuda, contando dos planos que ele ia fazer, que ele ia viajar para Jerusalém, que ele estava recolhendo uma oferta para levar para os crentes, e que o sonho dele era para ir para a Espanha, pregar o evangelho na Espanha, e que aí então ele com certeza passaria para conhecer esses romanos que ele gostava tanto. É isso, esse é um panorama geral da carta de Paulo aos Romanos, espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido bastante coisa. Deus abençoe.